Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de Políticas Públicas de Saúde e Direitos Humanos. Hoje, dia 22 de outubro de 2021. Nas aulas passadas, então, a gente discutiu a introdução à teoria geral do Estado, trouxemos alguns elementos, né, de Estado social-democrata, o neoliberalismo, o próprio socialismo, discutimos isso pouco, o modelo de Estado monárquico, liberal, social. Fizemos esse debate na primeira aula. A segunda aula, a gente discutiu, então, a história da saúde pública no Brasil, né? Pensando aí no nascimento dessa política pública de grande alcance, que a gente chama de SUS, né? E pensando esse SUS agora, inserido no nosso modelo de Estado, né? Uma vez que a gente já havia discutido o modelo de Estado na nossa primeira aula. Então, assim, sempre vem a pergunta qual é o modelo do Estado brasileiro. Nossa terceira aula, então, a gente entrou com o movimento de reforma sanitária, e falamos do ideário, dos baluartes do SUS, né? Da origem do SUS, do ideário, e falamos do movimento social, do movimento popular em saúde, que culminou aí na criação do SUS em 1988, no artigo 196 a 200 da nossa Constituição. O SUS foi criado, então, na Constituição de 88. Ele foi idealizado em 86, 2 anos antes, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. A gente discutiu isso quando falou de movimento de reforma sanitária brasileiro. Depois a gente começou, propriamente dito, a adentrar no SUS. A gente, então, discutiu os princípios do SUS, né? A gente discutiu o que é universalidade, o que é equidade, o que é integralidade. Esses 3 pilares do SUS, né? Os princípios, os que norteiam a construção do SUS. E sempre insistimos, o SUS é um sistema ainda em construção, né? Como eu disse, ele foi idealizado em 88, ele foi idealizado em 86, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Ele foi criado em 88, 2 anos depois, na Constituição Federal de 88, e ele foi, então, regulamentado em 1990, na promulgação das leis 8.080 de 90 e 8.142 de 90, né? Então, o SUS tem esses 3 momentos importantes, né, que a gente chama de marcos da reforma sanitária brasileira, que é a idealização do SUS, a criação do SUS e a regulamentação do SUS. E a gente começou, então, a falar na nossa última aula, depois de ter discutido todos os princípios do SUS, a gente, então, começou a discutir as diretrizes do SUS. A gente falou discutimos, e aí paramos, né, no slide 18 dessa aula, quando a gente estava discutindo a descentralização, regionalização e hierarquização. Então, a partir desse ponto, a gente retoma nesse momento, ok? E que é essa coisa da descentralização do SUS? A ideia é que o SUS tinha um grande problema, que era a centralização em Brasília, e a gente passa, então, a um novo sistema que seja descentralizado. Então, primeiro, a direção passa a ser não só de um ente federal, mas passa a ser de responsabilidade das 3 esferas de governo, tanto federal, como estadual, como municipal. A gente sempre diz que o SUS é tripartite, 3 entes responsáveis,
tanto federal como estadual como municipal. No ente federal, o presidente da República, através do seu Ministério da Saúde. No ente estadual, o governador do estado, através da sua Secretaria Estadual de Saúde. No ente municipal, o prefeito, através do Secretaria Municipal de Saúde. Então, o SUS é tripartite, ou seja, ele é de responsabilidade das 3 esferas de governo. Então, isso é um processo de descentralização, que parte só do ente nacional para os 3 entes federais. E o SUS passa, então, a criar ramificações em todos os municípios e todos os estados do Brasil, né? A gente falava que essa descentralização é de comando único, ou seja, o que é descentralização com comando único? Quer dizer que cada um tem sua responsabilidade estabelecida. Não é que a responsabilidade é dos 3 e qualquer um pode fazer qualquer coisa. Não, a responsabilidade é dos 3. E cada ente tem suas responsabilidades pré-definidas, tá? Tem coisas que é responsabilidade do federal. Vacinação da Covid é nacional, é o federal que faz. Talvez a aplicação da vacina no braço é o município que faz, mas quem que vai atrás da vacina, quem que vai comprar a vacina, quem que vai distribuir a vacina, isso é uma obrigação do ente federal, PNI, Programa Nacional de Imunização Brasileira. É PNI do SUS, é obrigação federal. E tem as obrigações do estado e também tem as obrigações que é só do município. O que é de um, o outro não bota a colher, senão viraria bagunça, né? Então, a Lei 8080, ela estabelece exatamente o que é a responsabilidade de cada ente federado para que não haja esses conflitos de gestão. Tudo bem? E a gente estava falando que, a partir da descentralização da saúde no SUS, a saúde passa pelos princípios da territorialidade, território. Existe agora divisão de todo o estado, todo o continente brasileiro em territórios de saúde. Isso quer dizer que eu estou dividindo o nosso país em várias partes pequenininhas, em cada município lá, e formando os territórios de saúde. Imagina ali que o CPA seja um território da saúde, o Cochipó seja outro, né? Cuiabá é dividido em 5 territórios sanitários, né? Então, a saúde é baseada em território. Para que tem que ter esse território? Gente, é para aquela historinha lá de que o paciente sai de Cuiabá, sai de Várzea Grande para ir tratar em Rosário Oeste, ou sai de Minas Gerais para tratar em São Paulo, ou sai de um município para ir tratar no outro, que tem um serviço melhor, né? Se não existisse o princípio da territorialidade, as pessoas sairiam migrando de um município para outro e buscando os serviços de melhor resolutividade, os melhores serviços, né? E aí ia sobrecarregar alguns serviços, outros iam ficar subutilizados. Por isso que se cria, na lógica da organização do sistema de saúde no Brasil, se cria a territorialidade. Você vai ser atendido no seu território. Onde você mora é um território, você pertence a um território da saúde. Então, se você mora lá no bairro e lá tem um PSF, onde que você vai primeiro? E aonde, por obrigação, você tem que ir primeiro. Não adianta sair correndo e buscar outro serviço. Primeiro, você tem que ir ali para o PSF do seu bairro. E 85% dos seus problemas de saúde vão se resolver ali. Caso não resolva, você tem um problema mais sério, o médico do PSF detectou que você tem um problema que não se resolve ali no nível do bairro, e aí tem que te encaminhar para outros centros. Ele mesmo vai fazer, através de uma coisa chamada Central de Regulação, que ele vai te referenciar para outros serviços de maior complexidade. Mas não é você que vai pegar sua malinha e vai lá. Não, é o serviço, é o próprio SUS que vai te regular dentro da rede. Você vai transitar de um serviço para outro, mas completamente regulado. Existe um transitar oficial, você não pode mudar o caminho. Você sai daqui, vai para cá, de cá você pode ir para lá. Existem, então, estabelecidas as linhas de cuidados, os itinerários terapêuticos,
dentro do próprio SUS e o paciente vai transitar por ali. E qual é a porta de entrada desse sistema? O Programa de Saúde da Família. A gente vai ter umas 3 aulas só para falar de PSF, gente, de tão complexo que é. Mas qual é a porta de entrada? Qual é o primeiro serviço? Qual é o primeiro profissional que você tem que acessar quando precisar de qualquer assistência de saúde? A equipe do PSF, do Programa de Saúde da Família, lá do seu bairro. Professor, e se eu quiser ir direto lá no postão da Varzaga, não vai ser atendido, você não vai ser atendido. Porque lá vão perguntar onde você mora, me dá seu endereço aí. Você vai falar, você tinha que ter ido lá primeiro, no postinho. Vai te responder dessa forma. Então, gente, é território municipal. Tem territórios cidades, tem territórios municípios, tem territórios bairros, tem territórios microárea do PSF, então tem vários territórios. Aonde você mora, onde está locada a sua casa, ali pertence a um território da saúde, tá certo? E toda vez que você precisar de assistência de saúde, você tem um itinerário, você tem um caminho oficial próprio. Não é você que decide o caminho, ele já está estabelecido. Primeiro você tem que ir aqui, para depois, se não resolver, você ir para lá, e se não resolver, você ir para lá. Tudo bem? A gente vai falar de referência e contra-referência nas aulas posteriores, tá certo? Então, sempre lembrar, território da saúde, primeiro, o território mais básico, de baixa complexidade, mesmo sendo de baixa complexidade, resolve a maioria dos problemas de saúde, né? Que é ao nível da comunitária, ao nível do PSF, sem sair do bairro, se você resolve 85% dos problemas de saúde, e se não houver resolutividade local, se extrapolar a competência dessa unidade, por exemplo, você precisa de um raio-x e ali não tem, aí sim você vai acessar outro serviço de média complexidade. Mas você não vai pegar a sua bolsa e correr para lá. É esse médico, essa equipe que te atendeu no PSF é que vai te referendar através de um sistema computadorizado chamado Central de Regulação. Ele vai inserir seu nome lá naquela unidade, com data, com tudo, aí que você vai para lá. Ok? Mas a gente vai falar disso depois. Dito isso, a gente encerra então a nossa diretriz chamada descentralização, hierarquização e regionalização. Isso é uma diretriz da saúde, apesar de ter 3 palavras, tá? Encerrado, então, essa diretriz, a gente vai para a segunda diretriz do Sistema Único de Saúde, que é o controle social. Controle social, o que é isso, professor? Quando se criou o SUS, então, tiveram a seguinte preocupação. Puxa vida, a gente vai fazer um sistema aqui muito belo, muito lindo no papel, uma teoria magnífica, mas que, quando for para a implantação, e se as pessoas não fizerem o que está escrito aqui? E se as pessoas não quiserem cumprir o que a gente escreveu de qualidade da assistência? E se as pessoas não quiserem respeitar, quem que vai fiscalizar a execução desse grande plano de saúde chamado, né, Sistema Único de Saúde? Aí, conhecendo a qualidade da gestão brasileira, do próprio brasileiro, desconfiaram que era possível que as pessoas deturpassem toda a forma de funcionamento do SUS. E na hora de executar, fizesse de qualquer jeito, e o SUS, aquele modelo lindo que foi planejado, escrito, talvez não fosse seguido. E aí ia precisar de um fiscal para cada unidade, ia precisar de um fiscal para cada profissional de saúde, ia precisar de muitos fiscais. E o conflito estava gerado, né? É impossível ter fiscal em todos os lugares. E outra, vai criar uma nova figura no sistema chamado fiscal do SUS. Esse, né, um novo cargo, uma nova profissão. Então, pensando nisso, buscando solução para esse problema, definiram o seguinte, que
Se o usuário fosse que é a pessoa mais dependente do sistema, se ele, que é a pessoa que vai usar o sistema, se ele que é a pessoa mais legítima para dizer se esse sistema está prestando ou não está prestando, se está bom ou se está ruim. Então, não adianta pensar em fiscal. Tem que pensar no usuário do SUS, a pessoa humilde que vai usar o SUS. É ele que tem que ter poder de polícia para fiscalizar o sistema. Então, se pensou na diretriz do controle social. A gente tinha que achar uma forma de dar poder de polícia para que o próprio usuário, profissional de saúde, controlasse o SUS. E a gente criou, então, essa diretriz, pensando nessa lógica. E o que é controle social? É o próprio sistema sendo policiado, sendo fiscalizado pelos usuários, pelos profissionais de saúde e também pelo gestor, tá certo? Então, se criou duas formas de controle social. Três formas de controle social. A gente sempre fica esquecendo da ouvidoria, né? Então, existem três mecanismos pelos quais as pessoas podem fiscalizar o SUS. O SUS pensou nisso, gente. Quando o sistema estiver ruim, quando você for mal atendido, ou quando você não for atendido, não é para entrar lá e quebrar tudo, né? É pegar o telefone e bater na cara do médico porque não te atendeu, ou brigar com segurança. Não é para fazer isso, porque o SUS pensou nisso. E o SUS criou os canais pelos quais as pessoas podem participar do SUS, com poder de polícia, poder deliberativo, tá certo? Então, o SUS criou três instâncias de controle social. Quais são? As ouvidorias do SUS, as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Professor, o que são isso? Isso são os mecanismos pelos quais a gente faz o controle social no SUS. E o que são? As ouvidorias. Existe a ouvidoria nacional do SUS, lá em Brasília. Existe a ouvidoria estadual do SUS, nos 27 estados. E existe as ouvidorias municipais nos 5.400 municípios. Em todos os entes federados existem as ouvidorias. Aliás, nos três entes federados existem as três esferas de controle social. Existem as ouvidorias nacional, estadual e municipal, existem as conferências de saúde nacional, estadual e municipal, e existem os conselhos de saúde nacional, estadual e municipal. As três formas de controle social: ouvidoria, conferência de saúde e conselho de saúde, existem nas três esferas de governo, tá? Ouvidoria federal, estadual e municipal, conferência federal, estadual e municipal, conselho federal, estadual e municipal, tá? Vamos ver cada um desses. O que é a ouvidoria? A ouvidoria é a forma que está localizada mais próximo do cidadão, é ali no serviço, quando ele busca o serviço. Vai lá no pronto-socorro, lá tem um guichê lá e tem uma pessoa dentro daquele guichê e essa pessoa chama ouvidor do SUS ou ouvidora do SUS. Existe o telefone, eu posso passar para você depois, da ouvidoria do SUS de Cuiabá, né? E de qualquer município desse estado. Então, os ouvidores é aquele que vai ouvir o usuário, anotar a queixa dele, o elogio, a sugestão, né? Ouvidoria faz essas três coisas. Houve reclamações, é o que mais houve, mas também tem elogios, quase ninguém faz, e também tem sugestões, que mais ou menos as pessoas participam com as sugestões. A ouvidoria tem essa função, tá? Então, quando você for mal atendido, o primeiro canal que você vai acessar, ou qualquer usuário do SUS, são as ouvidorias.
Aí é pegar o telefone, ligar para o ouvidor, ou na unidade que você for mal atendido, ali já tem uma ouvidoria, ou pode ter, e aí você vai buscar ali o espaço físico ali de forma presencial, tá? Se não tiver ali, no telefone, ok? Então, todas as ouvidorias do SUS estão funcionando e com muito trabalho, tá? Porque as reclamações são muitas e muitas e muitas, tá? Eu não me considero um mau profissional do SUS e eu já fui chamado na ouvidoria uma vez, tá? E me apertaram muito. E a única coisa que eu fiz foi ter dado alta para o meu paciente, né? Eu tenho autonomia para dar alta, o fisioterapeuta tem essa autonomia de receber, avaliar, tratar e dar alta para o seu paciente, independente de qualquer outro profissional. E eu fiz isso. E o paciente não aceitou, ele achava que que ele tinha que continuar o tratamento, e eu achava que não. E eu dei alta para ele, e ele fez uma queixa lá na ouvidoria, o ouvidor abriu o processo contra mim e eu fui ouvido nesse processo, tá? É lógico que eu tinha todos os elementos que me davam base para sustentar a minha decisão de dar alta para ele. Aí de mim se não tivesse, tá? Porque o ouvidor, ele era muito bravo, né? É ouvidora na época. Hoje é minha amiga, mas na época era muito bravo, tá bom? Então, o Ouvidoria do SUS existe e é o primeiro canal que a gente vai acessar. Existe outro espaço de controle social que a gente chama de Conferência de Saúde. A exemplo da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que eu expliquei lá na aula de Reforma Sanitária Brasileira, como foi criada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? A primeira conferência que foi realmente com participação popular, todos os municípios do Brasil se fizeram representar em Brasília na Conferência Nacional, em 1986, né? Através das ideias de Sérgio Arouca, que criou isso, e os sanitaristas da época, que criou esse modelo de conferência de saúde. Aquele modelo da 8ª Conferência Nacional de Saúde deu tão certo que é da mesma forma até hoje, tá? De 4 em 4 anos existem as conferências municipais de saúde, estaduais de saúde e nacional de saúde, tá? E que eles discutem nessa conferência de 4 em 4 anos. Planeja-se a saúde para os próximos 4 anos. Planeja para quem? Conferência Municipal de Saúde planeja lá para o seu município, 141 municípios de Cuiabá, de Mato Grosso, tem que fazer suas conferências. O Estado, né, os 27 estados da federação, tem que fazer suas conferências estaduais. E a Nacional, Conferência Nacional de Saúde, que tem que fazer a sua conferência para o Brasil inteiro. Perdão. Ok? As conferências de saúde, então, como é que elas são organizadas? Da mesma forma que foi organizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E como é que ela foi convocada? A gente falava que antes da 8ª conferência, ou seja, da 1 até a 7ª edição, a conferência de saúde era feita de 4 em 4 anos, mas por tecnocratas do Ministério da Saúde que se reuniam lá e criavam todas as propostas, planejamento que ia fazer com o dinheiro nos próximos 4 anos no setor saúde, né? Recebi uma crítica muito grande, porque esses tecnocratas não conheciam a realidade local dos confins do Brasil, né? E mesmo assim, eles que faziam o planejamento. Na 8ª conferência isso muda, ela não é feita mais por tecnocratas, mas ela é feita por representantes do SUS, em 3 segmentos. Os usuários do SUS, os trabalhadores do SUS e os gestores do SUS, né? Esses 3 segmentos é que participam das conferências. Então, a 8ª conferência foi formulada assim, cada município, na época, 1986, perdão, tinha aproximadamente 3.500 municípios. Esses municípios fizeram suas conferências municipais de saúde, discutiam lá 3, 4, 5 dias os problemas de saúde do município e as propostas de solução para eles. No último dia dessa conferência municipal, então, elegia-se delegados, os delegados de saúde. Esses delegados, então, reuniam na capital do estado para
fazer a conferência estadual de saúde daquele estado, né? Estadual. Ficava ali 4, 5, 6 dias discutindo os problemas de saúde do estado e no último dia elegia os delegados para ir para a Conferência Nacional de Saúde. Então, lá em Brasília, se reuniu os delegados estaduais e fizeram a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986. O fruto dessa Conferência Nacional de Saúde é o que a gente chama de SUS hoje, né? Eles pensaram o arcabouço do SUS, né? Eles pensaram todos os ideários do SUS. Nem tinha esse nome ainda, mas ali ele foi idealizado. Da mesma forma, é hoje, de 4 em 4 anos, existe então a Conferência Municipal de Saúde. Os 5.400 municípios do Brasil fazem suas conferências municipais. No último dia, elege seus delegados. Para quê? Para ir para as estaduais, né? Então, no último, faz no estado, geralmente na capital do estado, ocorre a Conferência Estadual de Saúde com a participação dos delegados municipais. E no último dia da Conferência Estadual, então, elege seus delegados para ir para Brasília fazer a Conferência Nacional de Saúde para aquele quadriênio, né? De 4 em 4 anos. Tudo bem? Compreendido o controle social na questão das conferências de saúde. Ok. Então, a gente falou da diretriz do controle social, falou que o SUS deu poder de polícia para o povo, né? Para controlar o próprio SUS. E deu 3 instâncias de controle social, ou seja, as ouvidorias, as conferências de saúde e os conselhos de saúde. A gente já falou das ouvidorias e a gente já falou das conferências. Agora vamos falar do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde é um das formas de controle social. Como é que forma esse controle, esse Conselho de Saúde? 25% da composição do conselho é feito pelos gestores. Repetindo, o Conselho de Saúde também existe nas 3 esferas, como eu disse, né? Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde. Assim como as ouvidorias, assim como as conferências. Ok? Quem que compõe? Na verdade, o Conselho de Saúde é um colegiado de pessoas. 15, 20, 30, 40 pessoas, que se reúnem todo mês para discutir os problemas de saúde do SUS naquela região, naquela regionalidade, naquele município, naquele estado ou na própria União, né, nacional. Quem que vai? Quem que são esses 40? Quem que são esses 30, esses 20? Por que varia o número? Porque tem município pequenininho e tem município muito grande. Então, dependendo da densidade demográfica do município, o número de conselheiros também é maior, tá? 25% das cadeiras que compõem o conselho, então, é indicação do prefeito, do executivo. Se for no nível municipal, a indicação do prefeito, né, ou do secretário municipal de saúde. Se for no nível estadual, a indicação é do governador, né, ou do secretário estadual de saúde. E se for no nível nacional, a indicação é do presidente ou do Ministério da Saúde. Tudo bem? Mas o que é fato? E importante vocês saberem, apenas 25% das cadeiras é composta por indicação de governo, tá certo? Seja ele municipal, estadual ou federal. Outros 25% composta por profissionais de saúde. As 14 profissões de saúde vão indicar conselheiros para compor o conselho. A fisioterapia vai indicar os fisioterapeutas para o conselho, nutrição, o médico, o bioquímico, o educador físico, o fonoaudiólogo, o terapeuta, todo mundo vai indicar os seus representantes. De forma que 25% das cadeiras do conselho é composta por profissionais de saúde. 25% para governo, 25% profissionais de saúde, sobrou quanto?
50% das cadeiras do conselho. 50% das cadeiras do conselho são ocupadas por usuários do SUS. Usuários, pessoas comuns que usam o SUS. Não é aqueles da Unimed, não é aqueles da particular. É o usuário do SUS, aquele que só tem o SUS, tá? Existem mecanismos para fazer parte, não é chegar lá e falar, eu quero ser, mas você precisa ser indicado por alguma entidade do SUS. Mas o que é fato? Você vai compor, se você for usuário do SUS e indicado pela sua base, você vai representar os usuários ali. Ok? Então vamos falar um pouquinho das prerrogativas. Ouvidoria. O que faz ouvidoria? Conferência. O que faz conferência? Conselho. O que faz conselho? Ouvidoria, como eu disse, ouve reclamações, sugestões e elogios. Quando for reclamações, abre-se um processo e esse processo é tramitado, investigado, né? Se a reclamação procede ou não, a denúncia procede ou não. Tudo bem? É isso que faz uma ouvidoria. E se achar culpado, vai punir, tá? Conferência. Conferência, ela é propositiva. Propositiva. A conferência, ela não manda, ela propõe. De 4 em 4 anos, então, essas pessoas se reúnem, representantes de todos os municípios, estados e União se reúnem para propor, são propostas. Levanta-se os problemas do SUS, de todas as regiões, e ali, com o problema na mão, na mesa, se propõe uma solução. Ok? Então, o caráter da conferência é periódica e propositiva. Uma conferência de saúde é periódica e propositiva. Por que periódica? Só acontece de 4 em 4 anos. E por que propositiva? Porque só propõe. Não manda, não tem poder de polícia, ela só propõe, ela não delibera. Ela não manda fazer, ela só propõe que faça. Aí se não fizer, ninguém vai ser preso, não. É porque ela não tem esse caráter de mandar mesmo, é propositiva, tá? Toda conferência, então, é periódica e propositiva. Ela acontece de 4 em 4 anos e ela faz propostas. E o conselho? Opa, o conselho muda, hein? O conselho é permanente e deliberativo. Permanente e deliberativo. A conferência é periódica e propositiva. O conselho é permanente e deliberativo. O que é ser permanente e deliberativo? Permanente é que ele não acaba nunca. Ele não é de 4 em 4 anos, ele é todo dia. E quando acaba uma gestão, já tem que estar eleito outro. Ou seja, enquanto durar o SUS, existe conselho. Todo dia da vida do SUS tem que ter conselho vigente, funcionando. Ele é permanente, então. São gestões de 2 em 2 anos e antes de acabar a gestão já tem que eleger os novos conselheiros. Que é do bairro ali, presidente de bairro faz parte, tem várias figuras que fazem parte dos conselhos, tá? E se a gente tiver oportunidade, a gente vai visitar, vai criar uma estratégia para a gente visitar e entrar numa das reuniões do conselho, seja municipal ou estadual, porque a entrada ali é livre para qualquer cidadão. Elas são audiências públicas que qualquer um pode entrar, tá? E por dever todo mundo tinha que ir, né? Mas ninguém se interessa, a maioria não se interessa. Mas a gente que quer ser fisioterapeuta do SUS, a gente tem que se interessar. Então a gente vai criar uma estratégia para que vocês vão, né? Eu posso ir junto e a gente vai junto assistir uma reunião do conselho. E aí a gente vai escolher conselho estadual ou conselho municipal, ok? Eu vou providenciar isso para a gente. E além de permanente, então, ele se reúne uma vez por mês, mas ele todo dia ele existe, né? Se precisar de uma reunião extraordinária, em qualquer momento ele é convocado, né? Então ele existe todo dia. Existe a sede do conselho, é só ir lá nesse exato momento, tem lá uma secretária do conselho,
os trabalhadores do conselho, existe uma sede chamada sede do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, né? Que funciona diuturnamente. Então, ele é permanente. Além de ser permanente, ele tem o caráter de ser deliberativo. Deliberar é mandar. Diferente da conferência, ele não só propõe, não. Ele manda fazer. O gestor não gasta um centavo se o conselho não aprovar que ele gaste. Todas as propostas têm o orçamento, tudo tem que passar pelo conselho. Tem que passar com aprovação, tá? Se reprovar, não pode fazer. Tá certo? Então, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Saúde têm caráter permanente e deliberativo. Permanente porque ele funciona o tempo todo, não acaba nunca. E deliberativo porque ele manda mesmo, ele delibera. Ele que define o que vai fazer e se pode ou não fazer. Tá certo? Diferente da conferência, que ela não é permanente, ela é periódica, só ocorre de 4 em 4 anos. E ela não é deliberativa, ela é propositiva. Conselho e conferência têm diferença. Ok? E para que serve essa forma de controle social, essas 3 formas, né? Para avaliar a situação de saúde, propor as diretrizes para a formulação dessa política, tá? Aqui um edital de convocação para a conferência, ela foi em dezembro de 2014, já teve em 2018, esse ano 2022 vai ter nova conferência, ok? E vai ter um edital desse aqui, ó, chamando todo mundo interessado para participar dessas conferências de saúde. Já falamos isso, esse caráter do conselho e a finalidade dele. Então, o conselho ele é colegiado, né? Tem várias pessoas que compõem, não é uma pessoa só, mas várias, um colegiado. É permanente e é deliberativo. A composição é paritária, ou seja, 25% do governo, 25% do prestador de serviço e 50% de usuário do SUS, né? A finalidade é verificar a assistência à saúde prestada no Estado, no município ou na União, se está atendendo à necessidade da população, né? E formular estratégia no controle e execução da política, inclusive aspectos econômicos, tá? Ele que define o dinheiro, onde vai gastar. O conselho é permanente. O caráter permanente significa que o Conselho de Saúde deve sempre existir, independente da decisão da gestão da União, do Estado ou do município. Nenhuma autoridade ou lei estadual ou municipal pode extingui-lo. É necessário outra lei federal para que ele possa ser extinto. Então, ele é constituído por lei federal, ele é permanente deliberativo. Se sai um governo, entra outro, ele tem que continuar. Um governo não pode entrar e tirar ele, revogar a existência dele. Ele é, por lei, uma política de Estado, não de governo, de cada governo que entra, mas do Estado brasileiro, ou seja, cada governo que entrar tem que dar continuidade para ele. Ele tem caráter deliberativo, então, delibera significa conversar para analisar e resolver um problema ou tomar uma decisão. Assim, o Conselho de Saúde deve reunir-se com o objetivo de discutir determinados assuntos e chegar a um acordo ou uma decisão. O órgão é colegiado, ou seja, é composto por pessoas que representam diferentes grupos da sociedade. Quais os diferentes grupos? Grupo do governo, 25%. Grupo dos profissionais de saúde, 25%. Grupo dos usuários do SUS, 50%. Aqui, o esquema da paridade. O que é paridade do SUS, professor? Paridade não é mulher parida, paridade não é uma fruta, paridade é a subdivisão das cadeiras do controle social, que são ocupadas 50% usuário, 25% trabalhadores, 25% governo. Tem uma história do prestador de serviço aí, ele entra nos 25% do governo, tá? Por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, ela é uma prestadora de serviço, mas ela é gerida pelo governo. Então, se tiver um representante da Santa Casa, pertence a esses 25% do governo. Isso que é prestador de serviço, tá?
O controle social, então, cria espaço que permite a manifestação dos diferentes atores sociais, numa correlação de forças em confronto. Imagina quando senta governo, usuário e profissional, se não existe um tensionamento ali naquele espaço, cada um puxando para o seu lado, né? É muito comum os debates, os ânimos se exaltam, há bastante narrativas fortes, emotivas, há confusões, conflitos ali dentro, o contraditório é bem-vindo, há um confronto de ideias, há a livre manifestação do pensamento, há um espaço político ali que é, na verdade, sentar com os contrários para construir consensos, né? Isso que é espaço de conselho e conferência. Ao mesmo tempo, busca abrir caminhos em meio a uma sociedade desestimulada para a construção da cidadania e a um Estado desarticulado a ter seus atos controlados. Então, o Brasil não está, apesar do SUS ter criado o controle social, apesar do SUS ter instituído as ouvidorias, as conferências e os conselhos, a população brasileira ainda está aprendendo a lidar com essa democracia. Deu o poder de polícia para o povo e o povo não sabe o que fazer com esse poder, né? Então, a gente está em processo constante de aprendizado. A gente vai para as reuniões de conselho e vê muita gente batendo boca e não decidindo nada, não encaminhando nada. É muito triste ver isso. Mas é assim que tem que ser. E a gente vai trilhar por esse caminho até aprender, né? Diferente disso é que não pode ser para a gente ficar aí no estado monocrático em que apenas um toma decisão e os outros não participam da discussão, né? Por mais que a gente tenha dificuldade de exercer a nossa democracia, ainda assim é o melhor modelo político que existe, é o social-democrático, que a gente já discutiu isso na nossa primeira aula, tá? Se a gente não criar esse modelo democrático, vai perpetuar as ações autoritárias. Para que mudanças sejam efetuadas, exige da população, de uma forma geral, e dos trabalhadores da saúde, a gente precisa se envolver, os trabalhadores da saúde precisam se envolver no controle social, o usuário do SUS precisa ir para dentro do sistema, conhecer, falar, opinar, né? É um processo crítico e reflexivo permanente do governo, regras que possam ser renegociadas, reelaboradas, de acordo com os interesses populares. É o interesse do SUS que está em voga, não é interesse do governo, não é interesse do fisioterapeuta ou do médico, é o interesse da população que tem que estar sendo discutido ali, tá? E a gente, como eu disse, a gente vai participar de umas reuniões dessas, vocês vão ter oportunidade de presenciar os debates, tá? Muita coisa que a gente discute nessa disciplina, vocês vão ouvir nessas reuniões. Porque eles falam disso que a gente discute nas nossas aulas. Pensar o exercício da cidadania em termos coletivos, ou seja, ultrapassar o limite do individual, direcionando as ações para o coletivo. Então, o controle social é pensar no melhor do SUS, no bem do SUS. E pensando no bem do SUS, a gente pensa no interesse da coletividade, não de um ou de dois. Ok? Esse aqui é o telefone da ouvidoria, tá? 136, anote aí no seu celular. O dia que você estiver na unidade do SUS e for mal atendido, ou for bem atendido, ou tiver uma sugestão para aquele serviço ali, você vai pegar seu telefone, discar 136 e conversar com a ouvidoria. Ok? A gente encerra aqui, então, nossa aula de hoje, que já acumulou um bom conteúdo só hoje. Eu vou pedir, então, que vocês vá em busca de estudar controle social, o que é ouvidoria, o que é conferência de saúde, o que é conselho de saúde. Ok? E a próxima aula a gente continua a partir daqui, tá?
Deixa eu anotar aqui.